Lago Delavan, Wisconsin, 4 de maio de 1912. De acordo com uma notícia do The New York Times, 2 rapazes locais fizeram uma descoberta extraordinária. 18 esqueletos encontrados em uma série de túmulos antigos. E todos eles medindo entre 2,13 metros e 2,74 metros de altura. Os esqueletos enormes foram, em teoria, apresentados ao Museu Histórico do Estado. Mas alguns dizem que mais tarde foram confiscados pelo Instituto Smithsoniano. Ossos de humanoides gigantes foram descobertos por todo o mundo. E aqui mesmo, no sudoeste americano. Mesmo assim, a maioria dessas histórias foi abafada. Não é o tipo de coisa que você lê nos livros de anatomia, nunca se lê sobre elas nas notícias. Elas geralmente são consideradas mitos e lendas. A razão disso acontecer é porque eles teriam que contar que essas criaturas não evoluíram necessariamente aqui na Terra. Que elas vieram de outro lugar. Temos que imaginar se eles não são gigantes meio extraterrestres, meio humanos que viveram aqui há centenas e milhares de anos. Será que humanos antigos tiveram mesmo encontros com seres extraterrestres que resultaram em descendentes sobre-humanos? Mas se for verdade, por que pode ser encontrada na Bíblia Sagrada? Por causa da contaminação do gene humano, a experiência de Deus na Terra foi estragada. E Deus não ia ser contrariado. E, portanto, ele resolveu pelo que chamamos de plano B. Ele enviou o dilúvio. No livro de Gênesis do Antigo Testamento, a história de Noé fala que Deus viu que a maldade do homem era grande e decidiu destruir toda a criação com uma grande inundação. Noé, sua família e os animais a bordo da arca tiveram permissão de sobreviver e de repovoar o planeta. No livro de Enoque está escrito que quando Noé nasceu, o corpo dele brilhou. Meio como o brilho do rosto de Moisés quando ele desceu do Monte Sinai. Quando o pai dele viu aquilo, ele imediatamente ficou chocado e virou para a mãe dele acusando-a de ter tido intimidade com um dos filhos de Deus. De acordo com a história, o pai Lameque recebeu um aviso de seu avô Enoque que Noé devia ser o futuro da raça humana. Enoque diz que ele deve aceitar o bebê como seu próprio filho, porque os guardiões do céu irão destruir o planeta com um grande dilúvio. E Noé é o sobrevivente da nova geração. E Noé era uma criatura mista de extraterrestres e nós. E nós somos os descendentes de Noé, então somos todos parte dele. Isso mudou a evolução humana completamente. Acho que quase todas as culturas ao redor do mundo têm uma lenda de dilúvio. Sempre há alguém no lugar de Noé. Então, portanto, o antigo dilúvio teve uma importância vital, porque o mundo de antes do dilúvio era muito diferente do mundo de depois. Há incontáveis lendas em todo o mundo, dizendo que nos tempos pré-diluviano havia uma civilização avançada tecnologicamente, onde os seres humanos estavam em contato com os seres das estrelas. E tudo isso foi perdido por causa da contaminação que ocorreu. É possível que a história do grande dilúvio não seja só verdade, mas que ele tenha sido causado por extraterrestres para erradicar uma população humana que tinha sido geneticamente contaminada. Se for verdade, isso trouxe um fim ao contato entre humanos e alienígenas? Ou os extraterrestres continuaram a fazer experimentos com o nosso DNA? Será que os nossos antepassados não são somente os hominídeos que viveram aqui na Terra, mas são também seres de fora de nosso planeta? Por todo o mundo, culturas e mitologias, essa ideia de seres de outro mundo, deuses, seres sobrenaturais, demônios com humanos é muito comum. A forma que interpretamos essa experiência depende dos fatores culturais e religiosos ao nosso redor.
Podemos ler esses relatos de todo tipo de seres estranhos que entraram em contato com os humanos. Só o que precisamos é nos aproximar dessas histórias e vê-las de uma perspectiva moderna para eliminar o sempre sugerido simbolismo e olhar para esses eventos como podem ter sido de fato. Encontros com extraterrestres. Há uma evidência abundante e inegável de cruzamentos entre humanos e extraterrestres. Isso está em tantas culturas diferentes que sugerir que tudo é uma teoria da conspiração ou um mito ou uma fantasia é completamente ilógico. Mas se os extraterrestres estão, na verdade, acasalando com os seres humanos desde os tempos antigos, qual seria a sua intenção? Existem referências nas escrituras a anjos rebeldes que tiveram problemas com Deus e que, ao descerem à terra, acharam as filhas dos homens atraentes e casaram-se com elas. Mas Deus não ficou feliz com isso. A infelicidade de Deus com isso não aparece no Gênesis, tanto quanto aparece no livro extracanônico de Enoque do Antigo Testamento. No livro de Enoque, ele realmente dá os números. Ele diz: 200 anjos desobedeceram a Deus, vieram para a terra e fizeram-se com as mulheres humanas. No livro de Enoque, esses seres do espaço estavam querendo fazer com as mulheres da terra. Então eles vieram todos juntos e juraram: nós vamos fazer isso, mesmo que seja contra a lei. O texto apócrifo chamado O Livro de Enoque foi escrito antes da época de Jesus, mas foi estranhamente removido da Bíblia no século IV d.C., no Concílio de Laodiceia. De acordo com muitos estudiosos da Bíblia, a razão para isso foi mais provavelmente a controvérsia sobre esses relatos de anjos caídos com as filhas dos homens, relatos que as pessoas da época tinham entendido como fato. Mas se as histórias dos anjos caídos forem interpretadas literalmente, como foi possível que seres espirituais conseguiram até procriar? Se os anjos são como imaginamos hoje, essas entidades sem corpo, com certeza não humanas, como diabos poderia haver algum interesse com mulheres humanas? É fisicamente impossível. Então, portanto, se houver qualquer legitimidade no que a Bíblia diz, como nós acreditamos que existe, nós devemos compreender melhor quem são esses filhos de Deus. Temos que mudar a interpretação e interpretá-los de uma forma moderna. E você vai ver que, de repente, tudo faz sentido. Agora, olha uma coisa interessante. Eles não vieram aqui por passatempo recreativo. Eles tinham um propósito: de manipular a genética dos seres humanos. Será possível que as histórias dos anjos caídos estão de fato retratando seres alienígenas que vieram à Terra para fazer seres humanos e manipular nossa composição genética? Nesse conto antigo que foi retirado da Bíblia hebraica, ele também fala sobre os filhos dessas relações. Uma raça de gigantes conhecida como os Néfilins. Os Néfilins eram muito grandes. A prole dos filhos de Deus e das filhas dos homens não era completamente humana. Eles eram o que chamaríamos de semideuses. Não eram necessariamente Homo sapiens, mas Homo superius. Eles tinham mais habilidades, maior resistência, estatura muito possivelmente maior. Essas entidades causaram uma devastação na Terra. Por quê? Porque eles não pertenciam a esse planeta. Monte Olimpo, Grécia. É aqui que os deuses gregos conhecidos como os Olímpicos costumavam morar. De acordo com as histórias gregas antigas, os Olímpicos desciam frequentemente do Monte Olimpo para intervir nas vidas dos mortais, auxiliando-os na guerra, ensinando-lhes habilidades valiosas como fazer fogo e criar armas, e até mesmo com eles. Existem muitos mitos de Zeus com mulheres mortais. E as mulheres mortais em seguida dando à luz a essas crianças diferentes.
Por exemplo, Heracles, também conhecido como Hércules, é um dos filhos de Zeus. Sua mãe era Alquimena, que era uma mulher mortal. E então Zeus se aproximou dela como uma chuva de ouro. E como resultado, ela ficou grávida e deu à luz ao grande herói Hércules. Um dos aspectos entre deuses e seres humanos é que a mulher quase sempre fica grávida como resultado. Um dos mais conhecidos desses encontros entre deuses imortais é a história de Zeus e Leda. Uma relação que fez nascer Helena de Troia. A mulher, cuja beleza, dizem, ocasionou a Guerra de Troia. Zeus veio como um cisne e seduziu Leda, que é a mãe. Um cisne, mesmo se fosse Zeus, significa que Helena nasceu de um ovo. Helena de Troia nasce aparentemente de um ovo. Mas o que está acontecendo aí? Podemos supor que, talvez, Helena de Troia fosse um híbrido. Nascido dentro de um daqueles tanques de incubação que muitos abduzidos dos dias de hoje têm descrito. É interessante para mim comparar aquilo a um potencial evento extraterrestre. Apesar da maioria das pessoas considerarem os olímpicos como pura mitologia, os gregos antigos os consideram como seres reais. As pessoas acreditaram mais ainda nessa noção em 1870, quando o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann descobriu evidências que sugerem que Troia era um lugar real. Conforme o progresso da arqueologia continua avançando, estamos validando cada vez mais essas mitologias gregas antigas. Então, para que vamos arbitrariamente contrariar a pesquisa dizendo que todos os relatos dos deuses não podem ser verdade, mesmo que estejamos validando todas as coisas com dados fundamentados na observação? E se esses deuses estavam mesmo lá? E se as pessoas da época estavam interagindo diretamente com uma forma superior de inteligência? Será possível que os olímpicos não eram deuses mitológicos, mas seres extraterrestres? E como evidência, eles mostram histórias semelhantes encontradas em uma cultura a milhares de quilômetros de distância. Província de Jiangsu, China. Foi aqui em 247 a.C. que o fundador do antigo Império Han nasceu sob circunstâncias misteriosas. Dizem que Liu Bang, mais tarde conhecido como Imperador Gao, foi o resultado de uma concepção sobrenatural. A mãe dele, que não estava grávida na época, foi pega numa tempestade. Havia trovões muito fortes. E o vento batendo. E ela correu para baixo de uma ponte para encontrar abrigo. Seu marido foi resgatá-la e ele notou que havia um dragão pairando sobre ela. Então, a partir daquele momento, ela ficou grávida de Liu Bang. Ele meio que tinha a aparência de um dragão também. Então, as pessoas acreditavam que ele era meio dragão, meio humano. E Liu Bang era extraordinário em outros aspectos também. Ele veio de uma família de camponeses. Era extremamente improvável que um camponês se tornasse imperador naquela época. Liu Bang começou a China Han, o grande império da China. E então eles pensavam que, de alguma forma, essa criança não tinha só origens humanas, mas que tinha também algo dessa presença voadora na concepção que gerou quem ele era. Essas várias descrições de dragões voadores antigos têm características semelhantes às das que hoje chamaríamos de naves voadoras. Um grande corpo, sons de fumaça e fogo e um grande barulho. Nós temos que nos perguntar se esse dragão voador não é algum tipo de nave extraterrestre a combustão ou iluminada que pairou sobre ela e no final foi fecundada por esses visitantes extraterrestres. Será possível que as histórias de concepção tanto de Liu Bang e Helena de Troia sejam na verdade relatos de alienígenas com seres humanos antigos? E se for verdade, seria isso parte de um propósito extraterrestre maior?
Incrivelmente, dizem que mais respostas podem ser encontradas com a confissão no leito de morte de um papa.